Sou o Blitai, e hoje nós vamos dar continuidade aí falando sobre os deuses de Tormenta 20, tá? Já tem vários vídeos aí no canal sobre eles. Lembrando que eles estão saindo aí pelo suplemento Deuses de Arton. Você pode comprar com o nosso cupom de desconto Scarab, tá? Nunca se esqueça disso. E hoje nós falaremos sobre Zas, o deus da traição, aí o grande. E olha, eu vou falar para vocês que o texto de abertura que traz aqui sobre o deus da traição é o mais interessante dos deuses que eu li até agora, tá? O texto é incrível e eu vou explicar o porquê. Mas antes, já deixa o like, se inscreva no canal, comenta aí se você já foi devoto de Sas alguma vez na sua vida. E eu nem tô falando de RPG, hein? Galera, o Zaz é o deus aí da traição, né? Da perfídia, o cara que chega e mente na cara dura e banca, né? Sustenta a mentira até realmente não dar mais. E o texto da abertura eu disse que é tão legal, por quê? Porque ele fala uma coisa que é muito teoria da conspiração, né? E que faz muito sentido se você colocar dentro de uma história e tal, pode acabar sendo algo bem legal a se fazer. Porque ele fala aqui que ele tem essa imagem de ser o deus da traição, é um cara que é extremamente cruel e maldoso, que busca trair todos aqueles que depositam uma mínima confiança nele, um grande vilão irredimível e tal. E aí, logo depois desse primeiro parágrafo, o texto vem trazendo pra gente uma história daquelas pessoas que realmente conhecem ele e sabem que na verdade ele não é nada disso. Na verdade, ele é um pesquisador apaixonado por descobertas, um cara que por muito tempo foi talvez um discípulo ou um amante de Tanató, buscando conhecimento com ela, e por saber a importância que o conhecimento tem, ao invés de espalhar para as outras pessoas, ele acabou guardando, porque o conhecimento pode ser uma arma, e ele sempre tentou proteger ao mundo de Arthur. Então, espalhar o conhecimento sem controle seria um grande problema, porque você estaria colocando a arma na mão de pessoas que nem sempre vão saber lidar com aquilo. Ou seja, ele passa todo o texto de apresentação do Deus fazendo a nossa cabeça, tentando, né, mostrar a nossa cabeça uma mentira sobre o deus da traição aí, né, tentando falar pra gente que na verdade ele não é nada disso que falam sobre ele, o que é um contexto muito interessante que você pode utilizar aí para os seus jogadores caírem no papo do Zaz em algum momento, né, serem atraídos por uma armadilha, alguma coisa assim. Eu achei esse texto genial, até agora foi o meu favorito, né, que fala sobre as mentiras que ele pode contar por aí para acabar convencendo as pessoas, tá? Então isso é bem interessante. Olha isso aqui. Fala que na verdade ele só estudou venenos, né? Ele só virou um mestre dos venenos para poder criar os antídotos. Olha como ele é bonzinho, né? Como que ele é uma pessoa bondosa, um deus que pensa nos outros. Falam que quando ele traiu os deuses, na verdade não era isso. Ele estava tentando fazer o bem para os seus irmãos, guiar eles para o melhor caminho possível, mas muitos já estão cegos para a verdade e tentaram puni-lo por isso, né? Como se ele tivesse traído os outros deuses. Então, tipo assim, é um texto incrível, tá? Mas a verdade, pelo menos, e aí por ele ter perdido, a história é contada pelos vencedores, e aí os vencedores contam a história como eles quiserem, né? É algo que se diz até da história humana de verdade, eu achei muito legal esse contexto todo. O novo imagem eu adorei, foi uma das imagens que eu mais gostei, achei muito legal esse novo visual aí do Zaz. E outra coisa interessante é que a história é contada aí pelos vencedores é que de fato ele já tentou trair os deuses duas vezes. A primeira é quando ele roubou os rubis da virtude, né? É algo que, se eu não me engano, é contado no Holy Avenger. A segunda vez foi quando ele teria sussurrado no ouvido de Glórien para ela começar a busca aí pelos seres da Tormenta, para ela desencadear tudo o que acontece lá no primeiro livro, né, da trilogia Tormenta, que já tem vídeo aqui no canal. Então, isso é muito interessante, o texto em si é muito legal, eu realmente gostei bastante. Depois nós temos aí, né, o visual dele, depois nós temos as informações sobre ele em si, que é muito interessante, e olha o lema dele, né? Seu segredo está seguro comigo. Quem confia? Quem confia, comenta aí. Depois vem para as motivações dele, né? Falando que de fato ele
é um cara que também busca conhecimento, mas ao contrário de Thanatos, que nós já falamos aqui no canal, ele busca conhecimento para ele, e não para difundir para os outros. Porque, igual eu disse, né, o conhecimento para ele é uma arma, e você não pode colocar uma arma na mão de qualquer pessoa, né? Então, as motivações dele é realmente buscar tudo que está oculto, né, todos os segredos ocultos, mas não para revelar para todos, e sim para utilizar aquilo em benefício próprio, né, e manipular as outras pessoas, o que faz muito sentido. É dito que ele é extremamente inteligente, talvez um dos deuses mais inteligentes aí como indivíduo, e depois fala pra gente sobre as relações dele com os outros deuses. Acho que não é de surpreender ninguém que ele não é aliado realmente de nenhum outro deus, que nenhum outro deus realmente confia nele, né, ou coisa do tipo. É dito que Calmir é o seu grande inimigo ali entre os deuses, e que ele também não vai muito bem, né? Não vai muito com a cara com deuses que são honrados, como Linhu, Tiates e o próprio Asger. Mas o inimigo dele, o grande inimigo, realmente é Calmir. É dito que ele tem uma relação realmente curiosa ali com o Thanatos e o Winla, já que as duas buscam conhecimento sobre magia, e isso Zaz tem um monte. A única diferença é que eles possuem métodos diferentes para descobrirem esse conhecimento, mas que uma vez ou outra já foram vistas essas duas deusas, né, Thanatos e Winla, conversando ali, cochichando com o Zaz sobre esses conhecimentos, confidenciando a ele a respeito de alguns mistérios para buscar informações. Ou seja, nem sempre o seu inimigo é intratável, né? Você pode acabar tendo aí alguma relação com ele ou coisa do tipo, que é muito interessante. Ele fala o seguinte, olha, até os deuses que são mais espertinhos, que são de índole mais duvidosa, como é o caso de Rinin e Tenebra, mantém uma certa distância ali do Zaz, porque ele realmente não tem nenhum limite, nenhum escrúpulo para nada, o que é muito interessante. Depois falam sobre Arsenal, que Arsenal já teria em algum momento talvez aí se aliado a Zaz quando ele ainda era humano, né? Uma história que também precisa ser melhor contada por aí, mas enquanto deus da guerra, por ele ser um cara muito estrategista, ele sabe mais ou menos o potencial que esses as pode ter na hora que o bicho pega, né? Na hora de uma briga ou algo assim. E Nimbi não tá nem aí, né? Como ele é o deus do caos, para ele tanto faz que esses as tá armando ou não tá armando, tá? Para ele tanto faz. E aí tem a relação com a Haradak, que ninguém sabe muito o que ele acha ainda sobre o Haradak em si, mas, cara, ia ser muito legal, né? Pensa uma história em que os deuses realmente partem para cima do Haradak, aí, do deus da tormenta, os As apontar como um traidor, né? Então ele ser um aliado do Haradak, mas na verdade ele ser um traidor. Essa história me lembrou muito, né? Essa ponte me lembrou muito Bleach. Quem que já assistiu Bleach aí, né? Que tinha lá o Aizen, que é um dos principais vilões, e ele tinha um braço direito dele que na verdade era um traidor. O cara acompanhou ele, traiu ele, mas na verdade ele estava do lado da galera do bem. Ia ser muito engraçado se Zaz fizesse isso, né? Se revelasse como um aliado de Haradak, mas no final só para traí-lo e garantir a vitória, né? Ia ser algo bem interessante aí numa história ou coisa do tipo. Depois ele vem falar pra gente sobre a igreja e o clero. Aqui não tem muito o que dizer, né? O Zaz ele não é uma religião que é difundida pelo mundo de Arton, muito pelo contrário. Os seus devotos sempre precisam estar escondidos, falando sobre máscaras e mantos para ninguém saber sua identidade, até porque o culto às Zaz é proibido na grande parte do reinado e em outros países também. Então não é fácil ser devoto aí de Zaz não, tá? E a pessoa que é realmente termina por esconder bastante esse seu segredo. Então, ele não é o deus mais cultuado do panteão, muito pelo contrário. Eu diria que ele é o deus com menos devotos do panteão, por assim dizer. Depois a gente vem e entra de fato aí na ficha dele e no seu avatar. É dito que ele sempre esconde a sua identidade, né? Ao contrário de Thanatos, como nós falamos, que ela sempre busca revelar a verdade e nunca se esconde. Zaz é diferente, ele sempre
oculta a sua verdadeira aparência. A única coisa que pode denunciá-lo, digamos assim, é a sua adaga de lâmina negra chamada inoculadora, uma adaga aí focada em veneno, né? Então, independentemente da aparência que ele esteja, ele sempre carrega aí a sua adaga, tá bom? A ficha dele é de ND19, com certeza não é uma das mais fortes que nós temos aí. Inclusive, quando eu terminar de falar sobre todos os deuses, eu vou fazer aqui uma análise sobre a ficha de cada um deles, os inimigos entre si numa briga, tá? Isso vai ser um conteúdo bem interessante, por assim dizer. Ele tem 1007 de vida e ele tem algumas habilidades aqui que eu achei bem interessante. A primeira delas é a reviravolta, que fala o seguinte: o primeiro que vai atacar o avatar aí numa cena de combate, né? Então, a primeira vez que ele vai sofrer dano, que ele vai atacar alguém, esse alvo ele é considerado desprevenido, o que vai fazer com que ele sofra aí o ataque furtivo dos Ras de qualquer maneira, né? Que é esse mais 10 D8, né? Muita coisa aí, né? Dá pra causar 80 de dano de bônus aí. E a outra que eu gostei bastante é a habilidade que ele tem de reação, chamada trocar de pele. Basicamente, quando ele é alvo de uma ação hostil, e aí a ação hostil, galera, pode ser muita coisa, tá? Pode ser um ataque corpo a corpo, pode ser um alvo de uma magia, alguma coisa assim. Ele pode simplesmente trocar de lugar com uma criatura de alcance médio, e essa criatura que ele trocou de lugar vai ser o alvo da ação hostil, e ele não. Então, cara, uma vez por rodada ele pode fazer isso. Você pode esperar que algum aliado sempre vai sofrer um golpe por conta disso. É uma habilidade bem roubada dele, que eu achei muito legal, né? Ia ser muito divertida de utilizar em um combate aí de forma geral. E essa adaga dele também me chamou bastante atenção, porque ela sempre vai ter aí um bônus de veneno, né? Uma dose de qualquer veneno conhecido, que é muito interessante. Comenta aí o que vocês acharam, quero muito saber. Você já foi devoto de Zaz? Comente. Nenhum devoto de verdade iria comentar isso, né? Então, aquele que comentar que nunca foi, é porque na verdade essa que é a real. Deixa o like, se inscreva no canal. Muito obrigado e tchau. Falou.